Olá, sejam todos bem-vindos ao canal dos palpites. Não deixe de se inscreverem e ativarem o sino das notificações para serem avisados sobre os nossos novos vídeos. E, sem enrolação, vamos direto aos palpites para os jogos de hoje. Roda a vinheta! Bom pessoal, para este domingão aí, dia 24 de outubro, com uma grade bem cheia de jogos, inclusive muitos clássicos mundiais aí, teremos partidas válidas pelos campeonatos europeus e brasileirão para estarmos analisando e dando nossos palpites. Comentaremos 4 partidas de forma completa e mais 8 de forma reduzida em nosso giro rápido. E no final deste vídeo ainda teremos o bilhete pronto do dia. Então, sem enrolação, vamos direto com nossas análises e palpites de hoje. Vamos dar nosso pontapé inicial aqui com um grande clássico da Premier League, jogo válido pela 9ª rodada da competição, entre o Manchester United jogando em seu estádio contra o Liverpool ao meio-dia e meio deste domingo. Dando uma olhada primeiramente na tabela de classificação, já vemos aqui que o Manchester United, treinado por Solskjaer, que vem muito pressionado por sinal, é o 6º colocado da competição com 14 pontos até o momento. Já o Liverpool, treinado pelo alemão Jürgen Klopp, e que detém o melhor ataque da competição disparado e único ainda invicto no campeonato, é o vice-líder com 18 pontos, um ponto a menos que o líder Chelsea. Analisando agora os últimos jogos do Manchester United atuando em seu estádio, vocês podem ver aí que a equipe vem de um bom retrospecto. Nos últimos 10 jogos foram 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas atuando como mandante. Já o Liverpool, quando tem jogado fora de casa, a equipe tem uma ótima sequência. Nos últimos 10 jogos foram 6 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. Inclusive, vem de uma sequência de 3 vitórias e 7 jogos sem derrotas atuando como visitante. E com relação aos últimos confrontos diretos entre essas equipes, podemos ver um grande equilíbrio neste clássico. Nas últimas 6 partidas recentes, foram 2 vitórias do Liverpool, 1 vitória dos Diabos Vermelhos e 3 empates. Curiosamente, nas últimas 6 partidas válidas pelo campeonato inglês, o Liverpool não foi derrotado pelo Manchester United. São 6 jogos de 2018 até aqui, sendo 3 vitórias do Liverpool e 3 empates. Bom pessoal, aqui, sem dúvida, será um confronto muito equilibrado e difícil de se apontar um favorito. O Manchester United, que não vence um título desde 2016, trouxe de volta Cristiano Ronaldo, que, por sinal, tem salvado o time constantemente para tentar novamente voltar à elite do futebol europeu. Por outro lado, o inspirado trio de ataque do Liverpool, com Mané, Salah e Firmino, não tem dado chances a seus adversários e jogando um belo futebol neste início de competição. Diante das circunstâncias, como não dá para apostar em um favorito aqui, vejo com grande valor o mercado de gols de ambos os lados neste confronto, dado o grande poder ofensivo das duas equipes. Portanto, como já adiantamos, nosso palpite aqui será em ambas as equipes marcam pelo menos um gol cada nesta partida. Cotação média até o momento de gravação deste vídeo em 1.55. E lembrando sempre que, caso você tenha uma sugestão melhor de palpite para este ou algum outro jogo que analisamos aqui, deixem aí nos comentários. Vamos passar agora para mais um clássico, agora do campeonato italiano, Série A Team, jogo aqui entre a Inter de Milão, atual campeã da competição, jogando em seu estádio contra a Juventus às 3h45 da tarde. Dando uma olhada primeiramente na tabela de classificação, já vemos aqui que a Inter, treinada por Simone Inzaghi, é a 3ª colocada com 17 pontos até o momento. Já a Juventus, treinada pelo italiano Massimiliano Allegri, é a 7ª colocada com 14 pontos. Analisando agora os últimos jogos da Inter em seu estádio, vocês podem ver aí que a equipe vem de um retrospecto espetacular. Nos últimos 10 jogos foram 8 vitórias, 1 empate e apenas uma derrota, atuando na condição de mandante. Já a Juventus, quando tem jogado fora de casa, não fica muito atrás, com 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nos últimos 10 jogos, atuando na condição de visitante. E com relação aos últimos confrontos diretos entre essas equipes, podemos ver uma leve vantagem para a Juventus de 2019 em diante. Dos 8 confrontos, foram 4 vitórias da Juve, 1 vitória da Inter e 3 empates. Bom galera, aqui vocês podem ver pelas cotações atuais que o mercado, por algum motivo, dá um favoritismo para a Inter de Milão neste clássico. Sinceramente, vejo muito equilíbrio nesta partida e não consigo apontar um favorito aqui. Dado o início de competição das duas equipes, a rivalidade, os números já mostrados aqui
e o atual momento vivido pelos dois clubes. Acredito que esse favoritismo da Inter se dê apenas por estar jogando em casa. Mas, olhando os números, como vocês podem ver aí, a Juventus vem de 7 vitórias consecutivas, enquanto que a Inter está com apenas uma derrota nos últimos 7 jogos disputados, confirmando assim muito equilíbrio entre os times. Assim como no jogo anterior que analisamos, não vejo outra opção aqui a não ser o mercado de gols. Lembrando a Inter que a Inter é a equipe com o melhor ataque da competição, com 23 gols marcados em apenas 8 partidas. Portanto, nosso palpite aqui será em acima de 2 gols asiáticos nesta partida. Cotação média até o momento da gravação deste vídeo é 1.41. Só lembrando que só ganhamos a aposta aqui caso saiam no mínimo 3 gols aqui. Se sair apenas 2 gols, nosso investimento é devolvido. E se sair apenas 1 gol ou nenhum, aí perdemos a aposta. Outra opção interessante aqui, porém um pouco mais arriscada, seria ir em ambas equipes marcam gols nesta partida, pagando 1.61 em média até o momento da gravação deste vídeo. Vamos passar agora para mais um clássico, este considerado inclusive o maior do planeta, válido pela La Liga, jogo aqui entre o Barcelona, jogando em seu estádio, contra o Real Madrid, às 11h15 da manhã. Realmente este domingão promete, vai ser até difícil escolher qual partida assistir, com tantos clássicos mundiais aí. Dando uma olhada primeiramente na tabela de classificação, já vemos aqui que o Barcelona é o 7º colocado da competição até o momento, fazendo inclusive um dos piores inícios de temporada de sua história. Já o Real Madrid é o vice-líder da competição com 17 pontos, 3 a menos que o líder Real Sociedad. Dando uma passada pelos desfalques das equipes, podemos ver que as baixas mais significativas aí são a do atacante Dembélé pelo lado do Barcelona e Bale e Isco pelo lado do Real Madrid. Porém, nenhum desses jogadores vinha sendo titulares absolutos nos seus respectivos clubes. Analisando agora os últimos jogos do Barcelona atuando em seu estádio, vocês podem ver aí que a equipe, treinada por Ronald Koeman, que está pendurada aí no cargo, vem até de um bom retrospecto como mandante. Nos últimos 10 jogos foram 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Provando que, mesmo diante das dificuldades enfrentadas, jogar no Camp Nou ainda tem feito a diferença ao time catalão. No Campeonato Espanhol, é o líder da competição atuando como mandante. Foram 5 jogos até aqui, 4 vitórias e 1 empate. Já o Real Madrid, quando tem jogado fora de casa, também mostra muita força. Nos últimos 10 jogos foram 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, atuando na condição de visitante. E com relação aos últimos 10 confrontos diretos entre essas equipes, vemos muito equilíbrio aqui nesse super clássico. São 4 vitórias do Barcelona, 3 vitórias do Real Madrid, que inclusive ganhou estas últimas 3 partidas, e 2 empates entre eles neste período. Bom galera, aqui vocês podem ver pelas cotações atuais que o mercado dá um leve favoritismo para o Real Madrid neste confronto. Isso se confirma pelo atual momento em que vivem as equipes. Ambos sofreram golpes duros na Liga dos Campeões na penúltima rodada. O Barcelona havia sofrido uma goleada diante do Benfica e conseguiu se redimir diante do Dinamo da Ucrânia. Já o Real Madrid havia perdido para a modesta equipe do Sheriff Tiraspol da Moldávia e na última rodada também triunfou sobre o Shakhtar Donetsk. Sendo assim, as duas equipes entram em uma ascensão e fica difícil uma leitura pré-live nesse cenário atual. Aqui também não vejo outra opção a não ser ir no mercado de gols neste confronto. Em busca do resultado a todo custo, vejo um jogo muito aberto para os dois lados e com possibilidades de assistir no mínimo 2 gols aqui e de ambos os lados. Portanto, nosso palpite aqui será em ambas as equipes marcam pelo menos 1 gol cada nesta partida, com cotação média até o momento de gravação deste vídeo de 1.54. Pessoal, se estiverem gostando de nossas análises, não esqueçam de deixar o seu like. Nosso canal, ainda por ser novo, é pouco divulgado aqui no YouTube e o seu like é que nos ajudará a fazer com que nosso vídeo possa chegar a mais pessoas nesta plataforma. E também, é claro, nos motivará a continuar postando novas análises das principais partidas de futebol pelo Brasil e pelo mundo. E, para finalizar nossas análises completas de hoje, vamos passar agora para a Série A do Brasileirão, jogo aqui entre o líder isolado Atlético Mineiro, jogando em seu estádio contra o Cuiabá às 4 horas da tarde. Dando uma olhada primeiramente na tabela de classificação, já vemos aqui que o Galo é o líder com 56 pontos conquistados. Uma campanha invejável do clube mineiro até aqui. Já o Cuiabá, recém-chegado da Série B e que, pelos números aqui, tem tudo para permanecer na Série A, é o 9º colocado com 35 pontos.
Analisando agora os últimos jogos do Atlético Mineiro atuando como mandante, vocês podem ver aí que a equipe, treinada pelo Cuca, vem de uma sequência praticamente impecável. Nos últimos 10 jogos foram 9 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota quando tem jogado em casa. Já o Cuiabá, quando tem jogado fora de casa, a equipe também vem muito bem. Nas últimas 10 partidas, nenhuma derrota, sendo 3 vitórias e 7 empates. Lembrando que a equipe matogrossense é a com o maior número de empates deste campeonato. São 14 no total. E com relação aos últimos confrontos diretos entre essas equipes, o único encontro entre eles foi em julho, pelo Brasileirão, onde o Galo venceu por 1-0 fora de casa. Bom pessoal, aqui vocês podem ver pelas cotações atuais que o mercado dá um grande favoritismo para o Atlético Mineiro neste confronto. Dado o seu elenco, sua série invicta, motivação de estar brigando pelo título do Brasileirão e estar jogando em casa, não vejo outra opção aqui a não ser mesmo ir na vitória do Atlético Mineiro nesta partida em casa contra o Cuiabá. Cotação média até o momento da gravação deste vídeo é 1.37. Sugerimos que você tente buscar uma odd melhor ao vivo com no máximo uns 15 minutos de jogo, desde que, é claro, ainda não tenham ocorrido gols aqui. Agora vamos ao nosso giro rápido com os palpites de outros jogos para este domingão. West Ham jogando em casa contra o Tottenham pela Premier League. Nosso palpite aqui será vitória ou empate do West Ham com cotação média até o momento da gravação deste dia 1.42. Uma outra opção aqui um pouco mais arriscada seria ir ambos marcam, pagando em média 1.63. Roma jogando em casa contra o Napoli, mais um clássico aí deste domingão pelo campeonato italiano. Nosso palpite aqui será em ambas equipes marcam, pagando em média 1.59 ou acima de 2 gols e meio, esta é uma opção um pouco mais arriscada, pagando em média 1.70. Verona jogando em casa contra a Lazio, também pelo campeonato italiano. Nosso palpite aqui será numa dupla chance, com vitória ou empate da Lazio fora de casa sobre o Verona, pagando em média 1.41. Uma outra opção aqui um pouco mais arriscada seria ir em ambos marcam, pagando em média 1.62. Olympique de Marselha jogando em casa contra o PSG pelo campeonato francês. Nosso palpite aqui será em acima de 2 gols e meio, pagando em média 1.53, ou na vitória do PSG, esta opção um pouco mais arriscada, pagando em média 1.66. Vizela jogando em casa contra o Benfica pelo campeonato português. Nosso palpite aqui será em vitória do Benfica, pagando em média 1.44. Náutico jogando em casa contra o Vasco pela Série B do Brasileirão. Nosso palpite aqui será em acima de 1 gol e meio, pagando em média 1.36. Neste caso sugiro pegar uma cotação melhor ao vivo. E uma outra opção aqui seria uma dupla chance com vitória ou empate do Vasco sobre o Náutico fora de casa, pagando em média 1.40. Internacional jogando em casa contra o Corinthians pela Série A do Brasileirão. Nosso palpite aqui será em acima de 1 gol e meio, pagando em média 1.42, ou ir na vitória do Inter, mas com empate anula por segurança, pagando em média 1.50. Red Bull Bragantino jogando em casa contra o São Paulo, também pela Série A do Brasileirão. Nosso palpite aqui será em acima de 1 gol e meio, pagando em média 1.42, ou ir na vitória ou empate do Bragantino, uma dupla chance, pagando em média 1.50 até o momento da gravação deste vídeo. Agora vamos com o nosso bilhete pronto do dia. Só lembrando que em nosso Telegram postamos outros bilhetes prontos diariamente de forma totalmente gratuita e, caso você queira estar fazendo parte, o link está na descrição deste vídeo. Bom galera, por hoje é só. Comentem o que acharam do nosso novo formato de vídeo, já que a sua opinião é de grande valia para nós. Nos vemos então amanhã no próximo vídeo. Valeu!